pessoal já tá. Puxa só. Tá legal. Oi, gente. Boa noite. Oi, Bruno. Boa noite. Bruno, você vai tocar sexta-feira? Hoje nós estamos aqui no Cefa, para quem não conhece. Lá atrás vocês estão vendo Jesus, vocês estão vendo São Francisco. Eu e o Toninho aqui hoje, porque a Mari tá fazendo aula. Hoje ela tá trabalhando, não deu para ela vir. Boa noite para quem está entrando, Neide. Para vocês matarem um pouquinho de saudade do Cefa. Depois, se der tempo, o Toninho faz um tour aí com o celular. Boa noite, Regiane. Oi, Sal. Boa noite, seu Carlos. Sandra, as duas Sandra. Da água. Assim. Oi, tia, tudo bem? Oi, amiga, saudade também de você, das giras, né? A gente, da casa mesmo, a gente tá sempre aqui, mas a gente fica com saudade dos trabalhos, né? Oi, Babi. Oi, Débora, tudo bem? Sandra Bellarmino. Oi, amiga, tudo bem? Boa noite. Babi, fiquei sabendo que você vai cantar na live sexta-feira. Estamos ansiosos. Oi, Ale. Tudo bem, Alexandra? Moab, boa noite. Boa noite, Cláudia. Dani Souza, boa noite. Para quem ainda não viu, hoje nós estamos aqui no Cefa, na nossa casa. O Cefa nunca esteve tão silencioso. Oi, Gil. Boa noite, Gilberto. Tudo bem? Oi, tia. Boa noite, Maria Helena, Jaine. Oi, Vânia, amiga. Tudo bem? Esperar o pessoal entrar, né? Hoje nós fizemos um pouquinho mais cedo, porque o assunto é bem extenso. Então, para a gente não terminar muito tarde, né? Aí a gente adiantou um pouquinho. Oi, Sandra, boa noite. Outra Sandra, 3 Sandra já. Maria Helena Martins. Maria Helena. Eu falei, não falei? Falou? Ih, tia, não tá chegando aí o boa noite? A minha tia lá de Bragança tá assistindo. Boa noite, tia. Boa noite pros meninos. Boa noite. Oi, Vado, boa noite. Oi, Niva, boa noite. Cláudia. Oi, Márcia, boa noite. Crepaldi, boa noite. Oi, Nélida. O pessoal já está chegando.
Sempre aguarda. Oi, Val, boa noite. Boa noite, Maria Mercedes. A gente sempre aguarda um pouquinho, né? Para fazermos a nossa live. Esse sábado agora, o pessoal, a turma que trabalha no Alfa, que trabalha com... Oi, Regina, boa noite. Que trabalha com as cestas básicas, vão estar entregando a cesta para as mães esse final de semana, esse sábado. As mães já vão receber de novo. Como passa rápido, né, gente? Oi, Gabriela. Oi, madrinha. Passa rápido. Parece que foi ontem que a gente estava falando aqui que eles iam entregar. Graças a Deus, novamente. Oi, Sabrina. Conseguimos arrecadar todos os alimentos. As mães vão ganhar máscara, vão ganhar álcool gel, produto de limpeza. E a gente já inicia, né, novamente a nossa campanha, né? Boa noite, meu afilhado Felipe. Você viu, Val, que lindo? Eu ganhei da minha CAD esse brajá das 7 linhas. Oi, Joyce. Boa noite. Oi, Lipe. Boa noite. Tudo bem? Fiquei sabendo que você está em São Paulo. Sua mãe pediu para compartilhar o link lá no zap dela. Nossa, aqui no Cefa tá um silêncio que tá incomodando a gente, não tá? Tá um silêncio incomodador, se é que existe essa palavra, vocês não têm noção. Que a gente está acostumado com essa casa cheia, né? Geralmente, quando eu faço palestra, a casa tá cheia. Aliás, todas as sextas, sempre tá cheia a casa. Hoje está um silêncio, que nem se fala, um silêncio ensurdecedor. Está incomodando o silêncio. Vamos dormir na live. Tá dando vontade de dormir na live, viu? Oi, Débora, boa noite. Mostra um pouco na profundidade, na excelente, câmera então. traseira. Só como você que faz? Na câmera. Ó, vou mostrar para quem não conhece o Cefa, eu vou virar a câmera para vocês darem uma olhadinha, tá? Antes de iniciar. Aí, gente, o Cefa. Lá atrás é o Jardim dos Orixás, é muito bonito. Pena que não dá para ver de perto. O Jardim dos Orixás é todo iluminado. Nos dias da gira fica tudo iluminado o nosso jardim. Aí tem que ficar protegendo das criançadas que quer pegar as imagens, né? Mexer. Lá atrás tem a trunqueira, as firmezas também. As cestas básicas das mães do Projeto Alfa que a gente vai entregar no sábado. Vocês estão vendo as cestas básicas lá, ó, tá vendo? Tem um monte lá que eles vão entregar, já tá tudo prontinho. Esse lustre azul é da festa de Iemanjá, mas os guias pediram para ficar como uma firmeza do Cefa. Geralmente essa firmeza é feita de palha, né? Mas a gente vai deixar essa azul para combinar, que foi a firmeza de Iemanjá, e logo a gente vai tentar colocar uma de palha, que não o correto, mas as casas tem, né? As casas de Umbanda, de Candomblé, tem a de palha que sauda o Baloaê, ainda mais aqui no Cefa que tem tanta cura, né? Então a gente vai colocar, mas essa é a firmeza de Iemanjá. Vamos voltar então. Os trabalhadores ficam tudo com dor no coração de ver a casa, né? Mas, se Deus quiser, né? Ontem a Baiana esteve aqui, conversando com o Torinho, e eles estão, assim como nós, os guias estão se preparando para retornar, para podermos reabrir a casa com segurança, né? A Débora está falando que a Rebeca adora o jardim. As crianças adoram. Eu acho que eles, no fundo, eles veem, né? As entidades ali, os orixás, eles ficam loucos para mexer no jardim. É normal, né? Então, ela falou que se tudo der certo, conforme está sendo programado pela espiritualidade, quem sabe agosto, setembro, a gente consegue pelo menos retornar às giras, né? Com toda a segurança possível, se Deus quiser. Vamos ver. Aline, oi Aline, tudo bem? Não esqueceu de mim?
Bom, então vamos iniciando, né? Vamos então, já estamos com mais de 50 pessoas. O pessoal vai chegando conforme a gente vai falando, né? Vamos então pedindo a Deus, ao Mestre Jesus, a todos os orixás, que possam nos ajudar, aos guias presentes, que possam nos ajudar a fazermos a live. Oi, Di, boa noite, tudo bem? Kátia, que bom estar assistindo juntas hoje e que nós possamos estar bem intuídos, né, durante a nossa live, tanto na explanação como nas perguntas e nas respostas. Oi, Sérgio, boa noite, tudo bem? Então vamos lá. Então hoje, quer falar uma boa noite pro pessoal? Torinho vai falar uma boa noite aqui, ele está aqui do lado. Olá pessoal, boa noite a todos, muito bem-vindo à nossa live. Hoje só está faltando a Mari, daqui a pouco ela entra aí, porque hoje ela está dando aula. A Mari hoje está, como a gente... Oi mãe, boa noite. Como a gente está aqui no Cefa, então ela não dava tempo dela vir, né? Porque ela sempre chega meio assim, 9h10, 9h15, mas hoje ela está dando aula, daqui a pouco ela entra aí na live. Então nós vamos falar hoje, gente, sobre o Orixá Exu, né? Como ainda é vamos colocar a palavra, como ainda é um mistério, né? Boa noite, Nelma, tudo bem? Lu Nunes, boa noite. Então, ela está falando que vai vir conhecer a casa, né? Quando reabrir, vai ser muito bem-vinda na nossa casa. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre Orixá Exu, que vamos colocar a palavra, ainda é um grande mistério para as casas que trabalham com os orixás. Ainda tem um grande tabu em cima do Orixá Exu. Existem algumas casas que não trabalham com Orixá Exu, que ainda tem muita falta de conhecimento para trabalhar com Orixá Exu. E ele é um orixá que realmente causa essa falta de conhecimento, né? Porque foi se acostumando a trabalhar com os outros orixás e a partir de um momento foi trazido essa irradiação para se trabalhar aqui no Brasil, porque o Orixá Exu ele é muito cultuado na África, né? A África, sim, para eles, Orixá Exu é o principal orixá. Mas a partir do momento que foi trazido aqui para o Brasil, ele foi muito estranhado, né? As pessoas estranharam muito. E tem aquela coisa de confundir com o Exu e com a Pombogira. Então, assim, a gente não... hoje nós vamos falar do Orixá Exu, que não deve, a partir do momento que a gente tem esse conhecimento, ser confundido com Exu e Pombogira. Exu e Pombogira foram homens e mulheres que reencarnaram, né, que tiveram suas reencarnações, suas vidas corpóreas, né, física, várias reencarnações, a maioria delas muito difícil, e que quando desencarnaram foram convidados, né, pela experiência que eles tinham, para trabalhar na linha dos guardiões, né, os guardiões, os guias guardiões. Agora, o Orixá Exu, como a gente sempre fala, ele também é uma irradiação. Na Umbanda, a gente conhece os orixás como uma irradiação evoluída que vem nas casas, nos terreiros, nas giras, sendo representado pelos falangeiros, né? Falangeiros de Ogum, falangeiros de Exu. Por isso que se tem muita também briga praticamente entre as pessoas que cultuam Umbanda, cultuam Candomblé, porque uns falam que Umbanda não toca com orixá, outro fala que sim, e fica essa briga, mas na verdade o orixá ele não tem dono. O orixá ele não é posse do Candomblé. O orixá ele é uma irradiação, ou ele é um homem, uma mulher evoluído, né? Assim, cada um tem a sua crença, e que pode estar em qualquer lugar onde ele é convidado, onde ele é bem-vindo e onde é necessário se trabalhar com orixá, tá? Na África, o Orixá Exu ele é muito cultuado, por quê? Porque ele representa os guerreiros africanos. Então, quem recebe o Orixá Exu, quando ele vem, né, o falangeiro de Orixá Exu, percebe, ele, assim, quando você olha para ele, os falangeiros, eles parecem mesmo, aqueles guerreiros, aqueles índios africanos, né, com lanças nas mãos, muito alto, muito fortes. Então, eles são bem bonitos, né? São muito interessantes.
Na época, há muito tempo atrás, quando se começou a ter as invasões europeias na África, assim como aconteceu aqui no Brasil, ou em muitos lugares, os católicos, né, os protestantes, que na época eram os colonizadores, eles chamavam o Exu, o orixá Exu, de diabo cristão. Por quê? Devido ao estilo dele, né? Por ele ser um negro, ele já era discriminado por ele ser negro, né? E a maneira como ele se comportava quando ele incorporava os médiuns africanos, né? Ele é muito estiloso, ele é muito vaidoso, e isso para os católicos tem muito a ver com o diabo, né? E o protestante com o demônio, tá? O som ficou ótimo falando aqui do salão, o pessoal está falando. É que aqui tem um eco, né? É interessante. Então, assim, como eu falei, não devemos confundir, então, com a linha da esquerda, né? Que é Exu e Pombagira, apesar que eles, né? O Exu e a Pombagira também servem ao orixá Exu, assim como servem para Ogum, para o Baloaê e para tantos outros orixás. Tá? O elemento do orixá Exu é o fogo inflamado, né? Ou seja, não é aquele fogo que se alastra e queima tudo. O inflamado significa aquela chama que inflama algo dentro da pessoa quando ele está em terra. Então ele não desmaterializa, ele não queima, ele inflama. Sabe aquele fogo, por exemplo, de churrasqueira, que quanto mais você abana, mais ele inflama, mas ele não vem ali para queimar, ele vem apenas para fazer ali o alimento. Então a chama, né, o elemento do orixá Exu é o fogo, tá? Olha só que interessante, o adereço que ele vem nas mãos é que os nossos orixás Exus aqui dos médios, a gente ainda não, eu e mais algumas pessoas já vestiu eles já vêm. Oi, Ana, boa noite, tudo bem? Rose? Então, algumas pessoas já vestiu ele, já tem a cabeça dele, já tem os adereços, mas a gente ainda não tem o elemento dele, o adereço dele, né, para trabalhar. Oi, Dani, boa noite. Mas o orixá Exu, quando ele está em terra, os médiuns ficam segurando alguma coisa, né? Então ele dança com as mãos fechadas, como se ele estivesse segurando alguma coisa. O que ele segura, na realidade, é um bastão. São dois tipos de elementos, de adereço. Então ele segura um bastão de madeira fálico, ou um bastão que nas pontas sai esse fogo que é o fogo que inflama, tá? O que significa esse bastão fálico? Olha que interessante. Como o orixá Exu, ele é um orixá da criação e da reprodução da vida, esse bastão se assemelha ao órgão sexual masculino. Por isso que ele foi muito endemonizado pela igreja, né? Porque a imagem dele parecia que ele estava segurando um pênis na mão. E aí ele foi totalmente endemoniado, né? Ele foi considerado orixá da sexualidade desvairada, da pornografia, e na verdade não é. Esse bastão de madeira fálico significa o culto, né? O culto à criação. Então ele foi muito discriminado por causa disso, tá? Depois, conforme a gente for fazendo a live, a gente vai entendendo. As cores de Exu depende de cada falangeiro. A gente tem um trabalhador, o Anderson, o orixá de Exu do Anderson usa preto e dourado. O meu gosta do preto e do dourado, e preto e vermelho. E algumas nuances de dourado. Da Alessandra, acho que, se eu não me engano, usa preto, dourado e vermelho, que são as pessoas que vestiram, né, ele por enquanto. Então, depende muito do orixá, depende muito, assim como todos os orixás, a cor é muito relativa, depende muito do falangeiro que vem e o que ele pede, tá? A saudação para Exu, né, para orixá Exu, também é laroyê. Depende de cada nação, tem um tipo de saudação. Só que o laroyê, quando se fala para Exu e Pombogira, se eu não me engano, me abençoe ou me guarde, né? Quando você fala o laroyê para o orixá Exu, a gente fala para ele, sois grande e me curvo a ti. Então tem diferença quando você cumprimenta o Exu e a Pombogira, que você está pedindo para ele te guardar, né, com o laroyê, tá? O orixá Exu, geralmente,
nas giras, quando vai fazer uma firmeza para qualquer tipo de situação dentro da casa. O orixá Exu é um orixá que trabalha dentro da casa. A Alessandra está falando, é vermelho, preto e dourado dela. Né? Então, o orixá Exu, ele geralmente, ele é o primeiro a ser saudado, tá? Quando ele em todas as giras, pelo menos na nossa casa e em algumas giras que eu já fui, o orixá Exu, ele é saudado logo no começo. Então, assim, a gente faz a nossa preparação. Oi, Karina. Oi, Dani, minha filhada. A gente faz a nossa preparação e a gente canta para o orixá Exu e canta para as pombogiras, né? A gente faz essa saudação tanto para a esquerda como para o orixá Exu. Então, ele vamos colocar assim, uma obrigação da gira, né, do grupo, é saudar o orixá Exu primeiro. Por quê? Porque ele é o grande guardião da casa, né? Ele é o grande guardião, junto com Ogum, com Xangô, na nossa casa, ele é o guardião. Então, a gente sauda sete linhas, sauda Oxalá, a gente sauda os Ogãs, sauda a defumação, e a saudação para o orixá Exu entra dentro dessa saudação principal da casa, tá? Então, quem conhece as nossas giras, aliás, são as duas músicas mais cantadas dentro da nossa gira. Quando a gente começa a cantar a música Exu me deu, Exu vai me dar, nossa, vira assim, é uma coisa muito bonita, porque o público inteiro canta junto, tá? Então, ele tem que ser o primeiro a ser saudado, tá? Porque ele é o grande guardião, é o grande dono das firmezas, e ele é firmado, né? Junto com Ogum e Xangô, mas Ogum e Xangô já fica, vamos colocar em segundo plano na saudação. Ogum e Xangô, ele é saudado quando é a gira deles, e dentro das sete linhas, mas Orixá Exu, por ser o dono da firmeza, né? Ele é saudado antes, tá? O pessoal tudo morrendo de saudade aí da cara. A gente fez aqui só para provocar mesmo, tá? Para vocês ficarem tudo chorando de saudade. Então, assim, Orixá Exu, na África e até mesmo aqui no Brasil... Oi, Cléo, boa noite. Até mesmo aqui no Brasil, ele tem sido um símbolo também de combate ao racismo. Olha que interessante, porque ele, assim como os negros, ele também é muito mal visto pelas casas, as casas umbandistas. Candomblé não, porque o candomblé, eles têm esse costume já de trabalhar, eles trabalham com o orixá Exu. Já como a umbanda foi trazido o orixá Exu nessas umbandas mais novas, são mais velhos, eles não têm não é que não tem esse conhecimento, mas não tem, vamos colocar, esse progresso desse orixá. Então, ele acaba sendo muito mal visto, as pessoas não sabem trabalhar com o orixá Exu, né? E assim como os negros, ele também é discriminado. Então, tem algumas pessoas que estão fazendo essa campanha, né? Colocando o orixá Exu como um combate ao racismo, né? A cor negra, tá certo? Mas assim, quando a casa não sabe trabalhar ou discrimina ou tem esse racismo com o orixá Exu, é a falta de entendimento dessa irradiação, porque realmente ele é uma irradiação difícil de se entender. A gente a gente trouxe todos os orixás primeiro. O orixá Exu acho que foi um dos últimos que veio junto com Oxalá. Então, ele é realmente uma energia poderosa, uma irradiação muito poderosa, difícil de trabalhar. Então, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa aprender a lidar com o orixá Exu. Para vocês terem uma noção de como ele é discriminado, de como as pessoas não têm esse entendimento em relação ao orixá Exu, quando nós começamos a trabalhar, a gente recebeu, vamos colocar em aspas, até uma como se diz? Ai meu Deus, agora me fugiu, uma ameaça que se a gente continuasse a trabalhar com o orixá Exu, a gente ia ser denunciado, né? Agora sim, denunciado para quem, né? Só se for para Oxalá, não sei, para alguém assim, né? Para algum outro orixá, porque orixá Exu faz parte
dos 15 orixás que nós trabalhamos. E não existe só esses 15, existem milhares de orixás que a gente desconhece, né? Que estão ligados à África, ou de repente é aquela coisa de achar que só eles entendem, né? Que o orixá Exu já está na casa dele, né? E que o Cefa, por ser uma casa kardecista, é uma casa ousada de trabalhar com o orixá Exu, né? Mas nós trabalhamos sim com o orixá Exu, e muito bem, trabalhamos muito bem com ele. Então, assim, dia do orixá Exu. Na verdade, é verdade o que a Alessandra está falando. Foi ele que se intrometeu aqui, a gente não estava nem esperando e ele chegou do nada, né? Então, é isso mesmo. Então, assim, o dia de orixá Exu, olha que interessante, é dia 13 de junho, né? Então, o sincretismo dele é com Santo Antônio, olha que interessante, né? Ele é com Santo Antônio. Por que foi sincretizado Santo Antônio com orixá Exu? Porque nas festas aqui no Brasil, na época da escravatura, na época dos escravos, quando estava tendo as festas, como o orixá Exu ele é meio doidão, né, na sua incorporação, e os escravos tinham medo de incorporar ele perto dos coronéis, então eles esperavam para cultuar esse orixá na época de festa junina. E aí o que acontecia? Os donos faziam as suas festas juninas, porque a maioria era tudo fazenda, então quando chegava essa época de Santo Antônio, São Pedro, os donos faziam aquelas festanças nas fazendas, né? E aí eles iam comemorar, ficavam todos lá distraídos, bebendo, e os escravos aproveitavam esse mês para cultuar o orixá Exu, né? Porque o atabaque seria muito maior, a batida muito maior, a música muito maior, porque o orixá Exu, gente, é uma loucura. Então eles aproveitavam o barulho de lá para fazer o barulho lá nas senzalas. Então foi sincretizado com o Santo Antônio, tá? A flor de orixá Exu pode ser o cravo vermelho, pode ser a flor vermelha. Eles gostam muito do vermelho, das flores vermelhas, tá? A Kelly está falando que ele tem uma energia incrível, que realmente transforma. A Kelly foi a primeira a incorporar o orixá Exu. É uma loucura. E quando ele está em terra, é justamente o que eu vou falar, ele dança muito, gente. O orixá... Oi, Celi, boa noite. Exu dança muito. Ele dança exatamente como um guerreiro africano, como um africano mesmo. Então, assim, se você for assistir uma apresentação de dança africana, a dança mesmo, né, africana, você vê um médium bem do orixá Exu, você vai achar que é a mesma coisa. Mesmo os médios que não conseguem, e não sabem dançar na vida normal, não tem essa prática de dança, quando recebe o orixá Exu, é uma força incrível. E ele realmente põe o médium para dançar, né? E o médium dança, o médium roda, o médium corre. É uma coisa assim que a gente fica até com falta de ar, é impressionante. E ele faz um ritual de limpeza. Ele pula 3 vezes e roda 3 vezes. Pula 3 vezes e roda 3 vezes. Então, para receber o orixá Exu, precisa ter... Oi, Áurea, tudo bem? Precisa ter um certo condicionamento físico, porque quando ele vai embora a gente está meio acabada, tá? Ele é um pouco mais forte na incorporação do que Yansan. E olha que Yansan é considerado uma das incorporações mais fortes, né? Então é muito bonito ver o orixá Exu dançando, ele anima toda a plateia, ele é impressionante, ele é um verdadeiro dançarino, essa irradiação, né? Os falangeiros dele. Assim, como eu falei, eles são negros, são muito altos, né? Ele realmente dando gargalhadas muito altas, né? Os médios que vê, que escuta, ele entra assim, ele vem de fora, rodando e pulando, e ele vem dando gargalhadas e ele vem espirrando com seu bastão o fogo, inflamando a vida a tudo que está dentro do ambiente. Então, quando ele entra, assim, tudo cria vida, né? Tudo cria a vida do fogo inflamado de orixá Exu, tá? O orixá Exu... Peraí, gente, deixa eu ver aqui, que eu acho que eu... Só um minuto. Ah, não, eu confundi. O 12... Eu coloquei o 12 antes do 4. Aqui. É que eu ponho o número nas minhas páginas aqui, para mim não me perder, né? Isso é mania de palestrante. Então, assim, aqui na nossa casa, o orixá Exu, ele firma junto com Ogum, Xangô e Yansan,
tá? Então, a firmeza que a gente fez, que a gente faz, né, para quando a gente vai abrir a gira ou qualquer tipo de trabalho, quando chega o Torinho, que é o dirigente, o pai, e eu sou a mãe, então ficou encarregado de fazer essas firmezas, de trabalhar na trunqueira, e aí ele faz a firmeza para Orixá Exu, como eu falei. Mas aí lá na firmeza, Ogum, Xangô e Ansan também estão junto, né, firmando junto, para poder fazer a preparação para quando a gente vai abrir a casa. Tá? Fazemos em todos os trabalhos. Em todos os trabalhos. A gente... Qualquer trabalho que a gente faz. Para Orixá Exu, em todos os trabalhos, porque ele que sustenta, né? Ele sustenta a energia da firmeza, né? Então, assim, sempre quando a gente vai abrir um trabalho, a gente tem que chegar um pouco mais cedo e aí a gente faz essa firmeza para ele, porque ele sustenta a firmeza de toda a casa e de todas as pessoas que estão lá, tá? Inclusive das linhas, né? Das linhas. Então, assim, esses orixás, eles são aqueles que estão encarregados de fazer, né, de sustentar a firmeza da casa. Então, ali naquela firmeza é pedida a proteção, a renovação, a movimentação. Esses orixás fazem todo esse trabalho de firmeza, e principalmente a proteção de fora e de dentro também, porque a gente já teve situações... Porque a gente pensa que vem só de fora, né? Os ataques, as demandas, mas a gente já teve situações de pessoas virem assistir a nossa gira e vir com um pensamento de demanda para mim, de demanda para o Torinho, de demanda para a Curimba, para a Marília, para algum médico que está aqui. Então, assim, a gente que trabalha com banda, a gente sabe que isso pode acontecer. Então, sempre... Oi, Mari, a Marília chegou aí. Então, boa noite, Paulo. Então, precisa ter essas firmezas, né, para poder sustentar o trabalho, tá? Existe um grande... Oi, Lu, boa noite. A Lu também estava trabalhando. Existe um grande equívoco também quando se trata de Orixá Exu, que é falar que o Orixá Exu é brigado com Oxalá, né? Gente, isso também não existe, tá? A Baiana passou para nós. Existe... O ser humano inventou uma rivalidade entre Exu e Oxalá. Na verdade, Exu, ele trabalhava para Oxalá, assim, nas lendas, né? É uma irradiação que trabalha para Oxalá. Oi, Rosana, tudo bem? Então, assim, não existe essa rivalidade. O que existe é hierarquia, são vibrações diferentes. Então, assim, Exu, ele trabalha também para Oxalá. Então, Oxalá ficou encarregado de cuidar de dentro e Exu ficou encarregado de cuidar de fora. Exu é o dono dos caminhos, tá? Então, não existe essa rivalidade entre Exu e Oxalá. Para vocês terem uma assim, ideia, quando nós firmamos Oxalá e Exu na cachoeira, porque sempre quando entra um orixá novo que a Baiana pede, a gente não pode firmar ele aqui na casa, a gente tem que firmar ele na cachoeira, tá? Esse ano a gente ia firmar o Bai Logunedé e não conseguimos ir na cachoeira, por causa do vírus, né? Então, assim, quando a gente firmou o Orixá Exu e Oxalá na cachoeira o ano passado, quando desceu o primeiro Exu, né? Nós vamos mostrar, Mari, depois a casa. Então, quando desceu o primeiro Exu, aí Exu fez a sua apresentação, né? Fez o seu trabalho, e por último desceu Oxalá. E aí, quando Oxalá desceu, que ele foi começar a andar no corredor de médiuns, lá no terreiro da cachoeira, Exu tirou o lenço que ele estava usando vermelho, eu acho que, se eu não me engano, ele estava usando na cabeça. Ele tirou e estendeu o lenço vermelho para que Oxalá pudesse passar no lenço. Oxalá não passou, ele mostrou humildade, né? Ele não passou em cima do lenço, ele pegou aquele lenço, ele consagrou, e esse lenço até hoje está no nosso Jardim dos Orixás, e eles ficam juntinhos lá, Oxalá e Exu. Então, gente, não existe essa... Depois o Toninho vai mostrar lá para vocês verem como que fica. Não existe essa rivalidade, tá certo? Todos trabalham para o bem, é verdade. Oi, Ricardo, boa noite. Marli, tudo bem? Se tiverem perguntas, gente, vão deixando aí, tá? Então, assim, o que é o Orixá Exu, né? A Marília tá falando que era o Oxalá dela, não lembro de nada, mas foi assim, só sei que foi assim, viu, Marília? Então, assim, o que é, né, o Orixá Exu? Além da gente conhecer um pouco os falangeiros, né?
Ele tem Orixá Exu, ele tem uma coisa muito interessante, né? Oi, Miriam, tudo bem? Amanda, porque não é assim, o Orixá Exu, ele é uma irradiação muito diferente, tá? Parece que são duas coisas, né, paralelas. Então, assim, existem os falangeiros, que vêm representar essa energia, essa irradiação, mas o Orixá Exu, ele tem uma particularidade muito interessante. Daí se explica aquela frase que muitos umbandistas falam, que sem Exu não se faz nada. Mas não é o Exu lá, o seu meia-noite, o seu marabô, é o Orixá Exu que não se faz nada. Vou explicar por quê. Quando nós fomos criados por Deus, né, a nossa essência, o nosso espírito, lá no começo, né, quando Deus reuniu todas as energias, vegetais, minerais, animais, e trabalhou para que se criasse o homem, né, o ser humano, o homem e a mulher, nós ainda éramos pré-existentes, a gente não tinha um corpo ainda. Ele criou essas energias e depois ele precisava dar um corpo para nós, né, porque senão seria uma criação inútil, ficaríamos ali vagando no astral, né? Então, quando nós fomos criados, nós éramos pré-existentes, ou seja, a gente só pré-existia, a gente ainda não tinha nada, não tinha um corpo, né? E aí, através da união de várias forças magnéticas dinâmicas, né, molécula a molécula, foi lá, Deus foi fazendo, né, essa energia divina que é Deus, o universo, né, foi criando essas moléculas, elas foram se unindo com muitas energias, né, e aí surgiu o corpo físico. Gente, a gente passa muito por cima disso, porque nenhum de nós ainda tem condições de saber como é que a gente foi criado e o que foi feito pelo divino, né, a gente passa assim através de estudos, tá? Então, foram reunindo moléculas a moléculas até ser criado o corpo humano. Mas o corpo humano sem uma animação também não adiantaria de nada, ficaríamos lá, né? É aquela história de Nanã do barro, né? Que ela deu lá o barro, aí Oxalá conseguiu criar o corpo, mas ele precisava do quê? Ele precisava de uma animação. Então, e que essa animação viesse com muitos atributos divinos, né? Oi, Pati, boa noite. Que tivesse que animar esse corpo, teria que ser algo inteligente, né? Teria que ser algo que fizesse com que a gente passasse por uma encarnação de 80, 90 anos e que mostrasse todos os atributos divinos, né? Essa animação do corpo. E aí é que surge Exu, né? Então, assim, por que se fala que Exu, sem Exu não se faz nada? Porque Exu, gente, essa irradiação de Exu, ela representa o nosso fluido vital. Então, Exu é o nosso fluido vital. O que é o nosso fluido vital? Que todo espírita fala sobre o fluido vital. Ele é essa energia, né? Esse atributo divino que anima o corpo. Então, sem fluido vital, a gente seria um corpo inerte, seria um corpo morto. Quando o nosso corpo morre, por que ele morreu? Porque acabou o fluido vital. Porque a gente gastou aquele fluido e chega uma hora que a gente recebe esse fluido vital, a gente recebe essa quantidade de Exu para viver uma certa, né, um certo tempo. Quando a gente morre por morte natural, é porque o fluido terminou. Lógico que a gente às vezes adianta esse término, né? A gente não se cuida, a gente faz tudo errado, alguns tiram a própria vida, outros abusam, acabam morrendo de acidente, né? Mas o Orixá Exu, ele é esse fluido vital, o fluido cósmico vital universal, que é o princípio dinâmico que cada um recebe para viver a sua individualização aqui na Terra. Então, por isso que se fala, né, que o Orixá Exu, sem Orixá Exu não se faz nada, porque o que seríamos sem esse fluido? Seríamos um corpo morto. Olha como ele é importante. E por que não se trabalha com o Orixá Exu? Porque não se tem conhecimento, se leva ele para o lado magístico, se leva ele para o lado endemoniado, endemonizado, como a Igreja Católica fez. Como a Umbanda é muito relacionada com o catolicismo, então se teve essa ideia de que o Orixá Exu é um demônio, tá? Que ele é perigoso, que ele é um demônio, e na verdade a gente tem a parte científica de Orixá Exu, que é muito interessante, né?
Então, assim, ele é o fluido vital que realiza a condensação e a aglutinação de células, ou seja, a união que liga para que o corpo tenha essa animação. Então, é mais ou menos como a clara de ovo. O Orixá Exu, ele é a liga, né? Que vai animando, que vai fazendo com que o nosso corpo se mexe. É que nem a clara de ovo que envolve, né? Tem a casca, a clara e a gema. O Orixá Exu é ali a clara, né? Que fica envolvendo, protegendo, animando, né? Aquele objeto, tá certo? E que também, somos nós. assim, só um comentário. Sim. A questão de trabalhar com Orixá Exu vai muito do tipo de trabalho que se realiza dentro das casas. Sim, também. Porque um Orixá Exu, ele não vai estar trabalhando para estar praticando o mal. Ele Sim. não vai estar nessa energia do mal. E muitos usam, né? E muitos usam Por essa energia. confundir ele com a esquerda, acaba se utilizando de uma maneira errada, né? E realmente, se a pessoa não sabe trabalhar com essa energia do fluido vital, que eu vou explicar mais pra frente, ela realmente acaba, né, fazendo coisa errada. Oi, Adna, boa noite. Então, é complicado mesmo. E requer muito movimento também, né? Sim. A casa, os médiuns, os dirigentes têm que movimentar, porque é energia de movimento, né? É renovadora, não se pode parar Sim, com essa energia. A energia de Orixá Exu, quando ela está numa casa, os médios e o dirigente não podem ser contra a mudança. Porque a partir do momento que ele entra, não consegue mais ser a mesma coisa. Sempre vai ter uma novidade, porque ele é o orixá da mudança, né? Ele precisa progredir, a gente não precisa progredir o tempo todo. Então ele movimenta esse progresso dentro de nós e dentro de onde ele está. Porque o fluido vital, ele não está só no ser humano, ele não está só no corpo vivo. Ele está, tudo tem fluido vital. A cadeira tem fluido, o atabaque tem fluido, o chão tem fluido. Então, se a gente for analisar pelo sistema do fluido, tudo se movimenta, tudo progride. Então, aonde o Orixá Exu está, o dirigente não pode ter medo de progredir, de mudar. Olha a situação da nossa casa, 60 anos kardecistas, de repente tudo muda, né? Então precisa ter pessoas de cabeça aberta, senão não consegue trabalhar com ele. O próprio médium, né, que trabalha com ele também, tem que estar aberto para mudanças, para ir se melhorando, se evoluindo. Ele vai impulsionar a pessoa a progredir. Senão ele vai ficar estacionado. Né? Nada vai acontecer, porque as energias não combinam. Sim, e por isso que aconteceu muito de quando a gente implantou a Umbanda, muitas pessoas foram embora da casa, porque não aceitaram essa mudança, ainda não estavam preparados para trabalhar com o seu Orixá Exu, né? Então, o Orixá Exu, se a gente for analisar ele a nível de fluido, é nós mesmos, né? Então, é interessante, né? Então, assim, como se fala, né? Então, o Orixá Exu, ele é tudo, né? E sem Exu não se faz nada. E aí eles completam, né? E sem o Exu Mirim, nem o nada se faz. Por quê? Orixá Exu, o Orixá Mirim, né? O Exu Mirim e Pombogira também tem o seu orixá, né? Que qualquer dia a gente tem que falar separado. Então, assim, são 3 orixás que completam um só, uma irradiação só. Então, se inicia com o Orixá Exu Mirim, que sem mirim não se faz nada, porque lembra que a gente falou dos mirins? O mirim representa o quê? A personalidade, a essência do ser humano. Então, sem essência, não teria nem o ser humano. Então, o Orixá Mirim, ele foi o primeiro a ser criado por Deus lá. Foi quando a gente foi criado em essência, que a gente era pré-existente, né? Depois vem o Orixá Exu, porque ele precisou criar um corpo e precisou criar esse fluido que animasse esse corpo. E depois vem o Orixá Pombogira, que é a energia feminina geradora, para que essa humanidade pudesse ter vida, pudesse crescer, pudesse aumentar, né, progredir. Então, são 3 irradiações numa só. Por isso que o médium, né, quando ele recebe, a coisa fica muito louca, né? Porque é interessante mesmo, né? Receber ele é uma energia muito forte, tá? Os médios que recebem podem confirmar. Então, o Exu, entre os orixás, ele foi o primeiro a ser criado, né? É a irradiação que foi a primeira a ser criada. Alguns falam que foi Oxalá, mas não, porque Oxalá, ele é
o ser incriado, assim como Deus, né? Então, o primeiro realmente foi o Orixá Exu, tá? Como eu falei, ele é o fluido vital que anima tudo, né? Ele é o grande executor dos caminhos, Orixá Exu. Ele é um guardião das nossas vidas, né? E quando ele cumpre a sua missão, né? A gente morre, porque aí acaba aquele fluido, né? O corpo físico vai acabar, se ele for de morte natural, né? Agora, quando ele é uma morte forçada, por exemplo, a pessoa correu ou sofreu algum acidente e a pessoa desencarnou, então sobrou fluido. Então a espiritualidade, geralmente quem morre porque acabou o seu fluido, a morte natural, geralmente essa pessoa ela já está preparada para ser socorrida, para que os espíritos consigam levar ela para a colônia. Ela não vai resistir tanto como essas mortes mais violentas, né? Então, assim, mortes por acidentes, né? A pessoa ainda tem fluido para usar, para utilizar. Então, ela vai desencarnar, o seu fluido ainda vai ficar ali, né? Para ser desgastado. Então, a espiritualidade vai ter um pouco mais de trabalho. O cordão arrebenta muito rápido, então a pessoa vai ter uma perturbação espiritual maior, tá? A questão quando a pessoa fica doente, não. A pessoa doente também, o fluido, ele vai gastando devagarzinho. Por isso que muitas pessoas demoram muito para morrer quando ficam doentes, porque enquanto não gastar o fluido, a pessoa não desencarna. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, a pessoa está na bacia das almas, ela está mal, ela, né, já está velhinho, fica ali, já está quase um ano ali, às vezes em coma ou mais, né? E não morre, ela está apegada. Muitas vezes não é só o apego, gente, não é só o apego. Muitas vezes aquela pessoa tinha uma quantidade maior do que ela viveu de fluido e ela ainda não gastou, né? E aí vai ser gasto até que ela desencarne. Uma outra situação, a situação dos suicidas. O suicida, o cordão que liga o corpo à alma, quando ele tira a própria vida, ele arrebenta o cordão. E muitos se suicidam, muitos novos ainda. Então, eles têm os anos para gastar. Por isso que o suicida, na maioria das vezes, ele fica vagando. Ele fica muitas vezes vagando, por quê? Porque ele fica ainda tendo que gastar aquele fluido vital, fora o arrependimento, o remorso, né? Então, os espíritos falam que quando a pessoa ela vai para o Vale dos Suicidas, já é uma bênção, né, para o suicida, porque quando ele fica vagando pelas ruas, ele sofre muito mais do que quando ele está no Vale dos Suicidas. Quando ele tem a oportunidade de estar dentro do Vale dos Suicidas, ele vai ser auxiliado a gastar o fluido dele mais rápido, para ele poder sair daquela situação mais rápido, porque se ele não gasta, ele não tem condições vibratórias de ir para um outro lugar. Então, ali no Vale dos Suicidas é um posto de socorro onde ele vai ser orientado, ele vai passar por tratamentos que vai gastar o fluido, ele vai passar pela lama lá que regenera o corpo, e aí dali ele já pode ir para uma colônia espiritual. Então, tudo é bênção, né? Tudo é a justiça e a bondade de Deus. Tem perguntinha certo? aqui. Acho que A da Nélia você acabou já respondendo. ela perguntou aqui, o fluido vital de uma pessoa acaba quando o seu tempo de vida acaba seu tempo de vida, ou pode acabar por um estilo de vida abusivo, Sim. por poucas horas de sono, excesso de trabalho? Sim. Ele acaba, ele foi programado, a quantidade de Orixá Exu que a gente recebe, de fluido, ele é programado por uma quantidade que a gente vai ver, né? Olha, gente, dificilmente a pessoa reencarna para viver pouco tempo. O problema é que quando a gente reencarna, a gente perde discernimento e começa a fazer coisas, né? A não ser aqueles que têm uma missão, ou a criança que nasce e já morre umas horas depois, que tinha que só completar, né? Porque tem criança, por exemplo, que ela é abortada muitas vezes para reconstruir o corpo espiritual, e aí ela nasce e morre, né? Até que chega uma hora ela vai conseguir viver.
Então, assim, a não ser esses casos que a criança, né, o espírito, ele tem mesmo que morrer logo, né? Ou algum jovem que vem em missão, que nem o João Hélio, que ele pediu aquela morte difícil, então ele ia reencarnar mesmo novinho, então ele veio com aquele pouquinho de fluido mesmo. Mas geralmente é uma quantidade grande para se viver 80, 90 anos. Agora, se a pessoa entra numa situação onde ela maltrata o corpo, ela dorme pouco, ela fuma, ela bebe, ela usa droga, faz sexo desvairado, não cuida da doença, come desvairadamente, lógico que ali ela está usando o fluido dela, né? Quanto mais você maltrata seu corpo, mais você gasta fluido, né? Porque ele foi feito para gastar aos poucos, para a pessoa viver uma vida boa, uma vida em paz. Mas se ela, quanto mais se move, é igual caloria, né? Quanto mais você se movimenta, mais você perde a sua massa, mais você perde a sua caloria. O lado espiritual é a mesma coisa. Quanto mais você maltrata o corpo, mais você gasta mais rápido o seu fluido. Então a gente precisa ter essa consciência espiritual também. Por isso que os guias espirituais pedem tanto para que a gente, né, mantenha a linha ali, né? Porque eles sabem de tudo isso. O Miguel Lima está fazendo uma pergunta aqui. Sim. Um Exu pode se negativar? Negativar? Também não... O Exu, você está perguntando o orixá Exu ou o Exu de trabalho? Aí, porque se for formular melhor a pergunta. O orixá Exu é Miguel? Miguel Lima. Então, Miguel, o orixá Exu, ele nunca vai se negativar, porque ele é uma energia, para nós, que é da Umbanda, ele é uma irradiação evoluída. Então, ele só tem a crescer, ele só tem a positividade, né? O progresso, tá? A evolução. Agora, um Exu mesmo, o Exu de trabalho, como seu Marabô, seu Meia-Noite, Exu Veludo, Caveira, que é aquela pessoa que, como eu falei no início, que teve muitas vidas corpóreas e depois ele se transformou no Exu, ele pode, se você está falando de negativar a nível de vamos colocar assim, involuir, né, a nível de perder não, mas como que eu posso dizer, involuir mesmo, né, se atrasar, o Exu ele pode, porque ele ainda tem uma energia muito parecida com a gente, né, ele ainda tem muita evolução pela frente, né, ele ainda é um ser, um guia espiritual que ainda está em evolução, em crescimento, dependendo muito do trabalho que ele faz para evoluir, e ele pode ter quedas, né? O seu Meia-Noite ou qualquer outro, ele sempre fala que eles trabalham muito para não cair, mas que de repente eles podem ter uma queda espiritual, uma queda de pensamento, de sentimento, e eles podem se negativar, se é o caso que você está perguntando, ou seja, partir para o lado negativo, né? Porque como nós, a gente ainda está aí crescendo, evoluído, mas a gente pode ter as nossas quedas, a gente pode ter as nossas brechas e perder a estribeira. O Exu e a Pombogira, dependendo do grau de evolução que eles estão, eles podem estar voltando para trás, né? Ou estacionando, tá? Agora, também a gente tem que falar, quando fala de Exu e Pombogira, também fala aqui, porque existem alguns Exus e algumas Pombogiras que eles não têm mais essa queda, vamos colocar assim, não são todos. Então, por exemplo, tem alguns Exus que já são de lei, alguns Exus que são dirigentes de casas espíritas, de casas de Umbanda, alguns Exus que já são dirigentes até mesmo de exércitos, né? E que estão já numa linha, numa vibração, numa hierarquia maior do que aqueles que ainda estão só no trabalho. É mais ou menos como a gente, né? Vamos comparar, por exemplo, eu e o Chico Xavier. O Chico, nessa vida, eu acho que ele não teve essa brecha, né, de involuir, né? Agora eu já tenho, eu estou aí no caminho, tentando trabalhar, né, tentando melhorar, mas eu ainda posso cair. Então acho que é mais ou menos essa hierarquia. Acho que, não sei se eu respondi, se você falou negativar nesse sentido, sim. Agora o Orixá Exu não, tá? O Orixá Exu é uma irradiação evoluída. Tem mais alguma? Não? Não, até agora não. Tem uma aqui, ó. Ah, tá, é da Nérida, né?
Então vamos lá, então vamos continuar. Eu poderia já, complementando esse negativar, falar sobre os polos negativo e positivo aí Do Exu e da Pombagira? Ah, então vamos... Eu entrar termino. já na... Então, assim, você quer falar sobre os polos? Pode. Então vamos lá. Então, assim, sem essa. Vou falando conforme eu vou terminando. Então, assim, sem essa força propulsora de Exu, não haveria movimento nem renovação, que foi o que nós falamos, tá certo? Então, ele é considerado o combustível da vida, tá? E por isso que se tem essa importância de trabalhar com essa irradiação dentro da casa. Agora, como o Torinho falou, se você é dirigente espírita, você é dirigente da Umbanda, e você não tem essa facilidade de mudanças, de renovação, de movimentação, então não trabalhe com Exu. Porque ele vai forçar essa mudança, essa renovação dentro da casa e dentro também em relação aos médiuns, aos trabalhadores e a tudo que envolve aquela casa, tá certo? Exu também ele tem uma ação equilibradora, transmutadora e repositora de fluido vital, tá? Que proporciona saúde mental, espiritual e física, tá? Lembrando também, né, que a pessoa, o trabalhador que se dispõe a trabalhar com Exu e ele não trabalha na prática da caridade, na prática do bem, ele também vai ter sérios problemas se ele partir por um outro caminho, porque o que vai acontecer? Ele vai abrir as portas para os outros espíritos estarem atuando, menos Exu, né? Porque Exu não vai trabalhar nessa parte negativa de estar fazendo mal. Exu trabalha no bem. É uma energia do bem, trabalha na caridade. Agora, quando a pessoa não está nessa sintonia, fazendo esse trabalho do bem na caridade, outros, usando nomes de Exu, vão ocupar esse lugar. Sim. Né? Vão ocupar esse lugar e vão estar se juntando a esse médium, a esse trabalhador. E aí é onde acontece, né, a derrocada do médium aí, né? O médium vai ficar mal. Porque se a gente for... Vai estar se aliando, né, com forças aí negativas, forças do mal, onde estão ali para prejudicar as pessoas, não para ajudar. É verdade, por isso que existe esse equívoco muito grande, tanto com a esquerda como o Orixá Exu, né? Porque assim, o ponto de força do Orixá Exu, qual que é? Se a gente for analisar, qual que é o ponto de força... Que isso? Não. Qual que é o ponto de força do Orixá Exu? Né? Todos os orixás têm um ponto de força. Um é a água, o outro é o fogo, o outro é a pedreira, o outro é o mar. Gente, o ponto de força do Orixá Exu é o corpo físico. Né? Olha que interessante, né? É o ponto de força dele. Porque se ele é o fluido que anima o corpo, então o ponto de força dele é o nosso corpo, o corpo, né, de tudo que ele movimenta. E quando se trata de ser humano, aí que entra o perigo, que é o que o Toninho estava falando, né? Quando a gente entra em desequilíbrio, por exemplo, desequilíbrio mental, desequilíbrio espiritual, físico, a gente perde a guarda, né? Perde a vigília da nossa vida. O que acontece? Esse fluido, que é o Orixá Exu, ele não consegue ser transmutado, ele não consegue ser reposto, né, e equilibrado. E aí o que acontece? A reposição de fluidos, porque a gente tem uma reposição de fluidos, se a gente tem uma vida boa, uma vida saudável, uma vida espiritual legal, esse fluido, ele vai repondo todo dia. Sempre quando você faz algo de bom, você ganha em fluido, né? Por isso que o André Luiz, ele fala nos livros dele, ele comenta que trabalhar em desobsessão, se você trabalhar numa desobsessão de 2 a 3 horas, né, você até emagrece. Né? O André Luiz fala que o médium ele pode sair um pouco mais magro do trabalho, porque ele libera muito fluido. Mas aí depois ele já fala que no final os guias repõem esse fluido. Então esse emagrecimento é coisa de segundo, é uma pena, né? É uma coisa de segundos, né?
Senão era pra gente ser uns palitos, né? Sim. Que nem diz o Luizinho, era para ser um varapau, né? Porque a gente está sempre trabalhando, né? E então, assim, o nosso fluido, ele repõe o tempo todo quando você está fazendo coisas boas. Mas quando você se desequilibra, que você se maltrata, esse fluido se desgasta e não é reposto, né? E aí você começa a ficar o quê? Doente espiritualmente. É daí que surgem as obsessões, que surgem os desequilíbrios psicológicos, os traumas, os bloqueios, essas doenças que estão surgindo hoje em dia, né? Depressão, pânico e tantas outras doenças. A própria doença física, o câncer, a diabetes, tudo isso é a falta de reposição do fluido vital, é essa falta de alimento bom para o orixá Exu, né? O seu orixá Exu. Então, o que acontece nessa situação? A pessoa acaba ficando o quê? Né? Doente, aí ela acaba atraindo obsessores, ela entra num processo de obsessão e aí ela vai ficar sendo obsediada tanto pelos obsessores desencarnados como os obsessores encarnados. Então, assim, quando que por exemplo, as pessoas reclamam muito, né, de pai de santo, de mãe de santo que faz macumba, que faz magia negra, né, e realmente isso existe, a gente ainda vai fazer uma live sobre isso, a gente recebe muita gente que foi magiado, que foi macumbado, né, então, como que o pai de santo, ou a mãe de santo, ou o feiticeiro encarnado e desencarnado consegue envolver aquela pessoa na magia negra, na feitiçaria? Por quê? Não porque ele tem o poder, ele não tem poder nenhum. O pai de santo, a mãe de santo, o feiticeiro, ele não tem poder nenhum. O poder, quem dá a eles, é a própria pessoa que está sendo magiada. Por quê? Ela entrou num desequilíbrio, ela entrou num processo obsessivo, ela entrou num processo de doença por causa do seu desequilíbrio, ela enfraqueceu, perdeu a guarda, perdeu a vigília, aí é o momento que os obsessores vão envolver aqueles seres encarnados para se vingar, para fazer alguma coisa de mal para a pessoa, e a pessoa fica achando que é o pai de santo, que tem nossa, aquele pai de santo, ele é ótimo, ele é feroz, porque ele tem um poder de fazer magia, de fazer amarração. Gente, o ser humano, ele não tem poder nenhum. O ser humano, ele doa, recebe ou capta energia. Quem tem poder de fazer as coisas são os guias espirituais ou os obsessores que acabam usando. Mas, na verdade, quem dá esse poder é a própria pessoa que está doente. Então, quando a gente fica quebrado, a gente prejudica o nosso orixá Exu, o nosso orixá individual Exu, essa energia que irradia e que nos sustenta, tá? Então, temos que ficar alerta. Os trabalhos na casa espiritualista, cefa, apometria, portal, cirurgia, a própria gira que a gente faz, todos estão focados no auxílio às pessoas que sofrem disso, as pessoas que sofrem de vampirismo, de obsessão, de doenças físicas, espirituais, emocionais. A casa aberta, ela tem que servir para isso. A Umbanda tem que servir para isso. Os guias espirituais vêm em terra para isso. Guia espiritual, Exu, Pombogira, não vem para fazer amarração. Pai de santo e mãe de santo foi eleito pela espiritualidade para seus dirigentes, para fazer o bem, para trazer o alívio, né? Você vê, a gente está aí na quarentena, né? A maioria dos médicos estão em casa fazendo a quarentena, mas a gente ficou um tempinho, né? Se animando, ficando um pouquinho em casa, tudo, mas daqui a pouco os espíritos, bateram lá na porta e falaram, tem gente sofrendo, né? Chega, vocês já dormiram cedo, já acordaram tarde, agora vamos movimentar. Como a Baiana falou ontem, essa casa tem responsabilidade de movimento, porque ela tem orixá Exu de firmeza. Então, deram um empurrão na gente e falaram, vão trabalhar, coloquem as suas proteções e vão auxiliar quem está precisando, porque tem médium que está morrendo, mas não está morrendo de Covid, está morrendo de depressão, está morrendo de obsessão. Então, esse é como se diz, a missão do pai de santo, da mãe de santo, e não de especializar em macumba, em magia negra, em feitiçaria, né? Isso realmente é um crime espiritual. Projeto Alfa, em Projeto Alfa, em dar cesta básica, em procurar quem está precisando de ajuda, de alimento, de remédio, não sei, qualquer coisa, né? Que nem a gente tem visto algumas pessoas colocarem lá no Face que não adianta ir lá bater na porta porque não vai abrir, porque não pode receber visita.
visita. Nós não tivemos essa oportunidade de falar isso, de chegar e falar, não adianta você ir lá na minha casa não, que eu estou fechado, estou de quarentena. Quantos não bateram lá para falar que os próprios vizinhos que estão precisando de alimento, que estão precisando de ajuda espiritual? Então, isso nos torna grande? Não, só que é a nossa missão, é a nossa tarefa, né? Tem hora que a gente tem medo também. A gente pensou 1000 vezes antes de abrir um trabalho de socorro, mas, né, eu acredito que se a espiritualidade pediu isso, eles também nos ajudam a nos proteger, né? Então, a fé, a gente não pode se acovardar diante das situações, né? Então, ser mãe de santo e pai de santo ou dirigente não é um privilégio, é uma tarefa, é uma missão. E não é só eu e o Torinho, a Lu também, a Marília também e alguns outros médicos que estão ajudando. A gente entende quem não pode, mas não é fácil ser médico. A tarefa do médium é ajudar, é auxiliar. A tarefa da Umbanda é ajudar, é auxiliar. Esse negócio de amarração, isso daí não é Umbanda, gente. Não caiam nessa conversa, não é Umbanda, né? E em algumas, como eu falei, quando a pessoa entra, que o seu orixá Exu, ele entra em desequilíbrio, aí vem os sintomas, né, da perda dos fluidos, que aí são as pessoas que a gente recebe aqui para ajudar, que é a sensação, se você está sentindo essas coisas, precisa fazer uma ajuda espiritual, né? Então, assim, a perda de fluidos inclui, né, o desequilíbrio do orixá Exu dentro de você, a sensação da vida sem sentido, né? A crise espiritual, que é a falta de fé, o medo, as obsessões, né? O medo da morte excessivo, a desconfiança, a falta de entendimento dos processos naturais da vida, que é o apego, né? A pessoa não quer perder nada, a falta de coragem, o viver para o outro, ou seja, você ser um vampiro e também ser vampirizado, o medo de progredir, porque o progresso ele exige mudanças, né? Ele exige mudanças, exige um trabalho árduo de você mudar, né? A fazer a sua reforma íntima. E tem muitas pessoas que não querem mudar, tem pessoas que gostam de ficar doente, porque assim elas chamam atenção, porque você tentar se curar para não chamar atenção é muito difícil. A incapacidade de pensar e raciocinar, que aí você já entra numa obsessão, porque os obsessores eles aproveitam isso, né? A falta de visão ampla, aquelas pessoas que ou elas vivem do passado ou elas vivem do futuro e elas esquecem de viver o presente. Então a pessoa ela fica sofrendo por falta do que já foi, fica sofrendo por aquilo que ainda vai vir e esquece que ela tem um presente para viver. O ódio, a falta de perdão, tudo isso, gente, é o alimento da magia negra, é o alimento da feitiçaria, da demanda, né, da amarração, né? Então, assim, nada mais é do que nós mesmos alimentamos o feiticeiro, nós mesmos alimentamos o dirigente, o pai, a mãe de santo que faz lá a macumba, a amante que faz a macumba, os espíritos que participam, o amigo que tem ódio que faz a macumba. A gente fala macumba, mas é as demandas, né? E assim vai. Então, assim, qual é a conclusão de tudo isso, né? Somos os maiores e principais responsáveis pelo nosso bem-estar, pelo nosso fluido, pela nossa vida, o nosso corpo e o direcionamento e o caminho da nossa vida, tá certo? Me veio agora aqui um comentário, né, que vai fazer, a gente vendo por esse lado, né, que o orixá está dentro de cada um de nós, através do nosso fluido vital, através da nossa energia vital. Então, independente que seja um médium, um trabalhador, que seja alguém que esteja frequentando a Umbanda, que simpatize pela Umbanda, todos podem estar firmando, acendendo uma vela para o orixá Exu, para ativar, né? Ativar essa energia dentro de si, para fazer esse movimento, essa renovação. Tem pessoas que nem sabem que está fazendo, mas então, é que nem pessoas que são adeptas a terapias, tipo Reiki, essas terapias, né, espirituais, né, energéticas, estão ativando o seu orixá Exu. Oi, Fábio Galinaro, boa noite, tudo bem? Que estão ativando o seu orixá Exu. Porque é uma energia que necessita de ser ativada, né? Porque se ela não for ativada, ela vai ficar estagnada, ela não vai ter movimento. Não vai progredir.
Porque quanto mais você progride, quanto mais você trabalha essa energia para o bem, mais ela te dá energia vital, mais você tem animação, mais você tem movimento, né? Filhos de Orixá e Exu, por exemplo, não param, né? Eles são muito ativos. Então, é uma energia realmente da animação, é aquele, vamos colocar assim, é aquele corticoide que você toma e cessa aqueles sintomas gripal e você se anima, né? Esse é o Orixá Exu. Aquela coisa, né? Quando o assistido chega na gira e ele vem pedir para Exu para abrir os caminhos, trabalho para abrir os caminhos. Abrir os caminhos é ele ativar a sua própria energia. Sim, porque ele vai parar de... É onde vai, os caminhos irão se abrir, né? É ativando, movimentando essa energia dentro dele, porque Exu não está fora, está dentro da pessoa. Ele tá dentro. Então, nada mais do que está movimentando, né? Através de uma firmeza, através de uma oferenda. Sim, você tem que movimentar, do jeito que... É o que a baiana sempre fala, né? A gente tem mania de complicar as coisas, né? Então, assim, mas eu não gosto da Umbanda porque tem oferenda, tem isso, tem que firmar. Gente, é o que vem no seu coração, né? A simplicidade. Então, eu gostaria de firmar o meu Exu, o meu interno. Faz aquilo que vier na sua cabeça, né? É a sua prece, é uma terapia, é você, né? É de dentro para fora, né? Então, você precisa ter... Porque senão cai naquilo, né? Que a pessoa pede para Exu, pede para o guia, pede para os mentores espirituais, para o anjo da guarda, mas ela fica sentada e não faz nada. Não movimenta, espera que a espiritualidade faça por ela. Aí não vai acontecer. Não vai acontecer. Ela tem que dar essa abertura, ela tem que participar, ela tem que abrir o campo vibratório dela, porque senão não adianta. Ele fica estagnado. As coisas não acontecerão. Não acontece. Né? Tem gente que vem na gira o ano inteiro e a pessoa tem o mesmo problema o ano inteiro. Tem gente que vem na gira uma vez, ela passa nos tratamentos, ela fica ótima e depois às vezes ela nem precisa voltar mais. Ela vem mais por alegria, por prazer, né? Então, cada um mesmo, né? O Orixá, a Marília falou que eu acho que o menino estava falando mesmo dos guias, né? É isso mesmo, eu acabei respondendo. Oi, Mônica, tudo bem? Um comentário aqui. O Laércio está... Oi, Laércio, meu amigo, tudo bem? O Laércio é aquele senhor que vem fazer palestra. Laércio Vedena. Né? Saudade, Laércio. Nossa, vocês nunca assistiram a palestra do Laércio? O Laércio é ótimo, o Fábio é ótimo, o povo que vem aqui é tudo ótimo. Gente, vão fazendo o que a gente está vendo aqui, tem muita pergunta. A Marília está falando para chamar ela. Espera aí, Marília, que eu vou chamar você. Como faz? Socorro. É que é assim? Eu não sei como que faz para chamar a Marília. Gente, sou péssima. Fábio aprendeu como é que chama. Bom, vamos continuar aqui, que a hora que ela falar, a gente faz aqui. Isso, Débora, Exu é execução, é energia que movimenta, é isso mesmo. E aí, assim, gente, o Exu, como ele está dentro de nós, como a gente já chegou nessa conclusão, então ele rege todos os chakras, né? Ele trabalha todos os chakras. Mas ele tem uma particularidade que ainda complica mais para nós que quando não sabemos lidar com isso, né? Ele rege todos os chakras, porém, a sua movimentação começa na epífise, né? O que é a epífise? Para quem não conhece, a glândula pineal, a epífise. Né? Aqui, ó, chamar essa pessoa, não. Agora eu não sei, peraí. Não, é outra coisa. Então, assim, o que é a epífise, para quem não conhece? Ela é um órgão cerebral, né? Que fica bem aqui no meio, assim. Tem alguns médicos, eu não lembro o nome do médico agora, que ele estudou a epífise e ele fotografou essa epífise e ela parece uma flor de lótus de cristal. Agora eu lembrei porque o seu Toninho mandou a foto da flor de lótus dele de cristal. E a epífise, ela é como se fosse uma flor de lótus pequenininha, bem aqui, e ela brilha como um cristal, porém, daqueles que estão equilibrados. A epífise, ela vai tomando proporções do equilíbrio e desequilíbrio
principalmente do médium, porque a epífise, ela é como se fosse uma porta de entrada dos espíritos. Então, quando você vai incorporar o guia espiritual, ele vai trabalhar na sua epífise primeiro. Ele vai abrir a porta da epífise e é por aqui que a energia dele vai entrar para te envolver, para você incorporar. O mesmo se dá quando você vai dar uma comunicação de um obsessor. Ele também vai ser ligado pelos mentores, não por ele, porque se o obsessor mexer na sua epífise já era, né? O mentor também vai abrir a parte que vai dar abertura para aquele obsessor mente a mente se conectar com você, porque o obsessor, gente, ele não incorpora. O guia espiritual, ele faz uma simbiose com a sua energia, então é como se fosse uma incorporação. Ele não toma o seu corpo, né? Porque só cabe um espírito no corpo. Só que o guia espiritual, ele trabalha a nível de simbiose, tá? É uma incorporação de simbiose. Então, ele fica tão próximo ao seu corpo que ele consegue mudar até os trejeitos, a voz, né? Muitos até se transfiguram. Quando acontece essa transfiguração, é o guia espiritual, né? Ele fez uma incorporação a nível de simbiose. Quando o obsessor não tem essa simbiose, a não ser que a pessoa esteja possuída, esteja passando por uma possessão. Então, quando o médium ele vem trabalhar para dar comunicação do obsessor, ele não vai ter uma simbiose, ele vai ter apenas assim, ele vai encostar, né? Vai ser mente a mente a ligação e ele vai passar a comunicação, que também é feita pela epífise. Então, ela é uma glândula que fica bem aqui assim. Até os 7 anos ela tem uma função que é de inibir a área sexual, até os 14. Até os 7 ela ainda está ligada. Até os 14 a epífise trabalha para inibir a atividade sexual, porque é criança, ainda é jovem, né? Depois dos 14 ela muda de função. Aí ela vai fazer com que o jovem se interesse, né, sexualmente, de uma maneira equilibrada, e vai trabalhar, vai ser o campo de abertura da mediunidade, tá? Então o Orixá Exu, ele comanda essa epífise. Por isso que, se a gente se desequilibrar, desequilibra tudo, porque a epífise, ela está dentro do nosso cérebro, e ela não é espiritual, ela não é astralina, né? Ela não é desmaterializada, ela é uma glândula que se pode fotografar, ela é carne, né? Ela é realmente uma glândula, tá? Então, já foi fotografada a epífise, ela é muito bonita, brilhante, quando ela está equilibrada. Quando a gente se desequilibra, ela perde a cor. E o Orixá Exu, ele trabalha através da glândula pineal, da epífise. Alguns obsessores, quando a pessoa perde a vigília, a pessoa perde o discernimento, fica desequilibrado, fica obsediado, alguns obsessores conseguem chegar até a epífise, porque a pessoa deu a brecha, deu a abertura, eles colocam aparelhos na epífise, né? Ganchos, pinças, grampos, que anulam a tarefa da epífise, deixa a epífise doente, e aí a pessoa, ela realmente, se ela não for auxiliada através dos guias espirituais, aí nesse caso tem que encaminhar a pessoa para a cirurgia espiritual, aí ela vai realmente ficar gravemente doente. Então tem que ser tirado esses aparelhos através da cirurgia espiritual. Gente, é incrível, a minha bateria está acabando. Eu vou colocar aqui a outra, tá? Desliga ou... Acho que não precisa. Tira aqui, então. Dá para a gente fazer. Eu acho que eu estou precisando de um celular novo, porque ele veio com 100% de bateria. Não faz? É só encostar aqui. Aí. Eu acho que não vai mais encaixar aqui. Dá licença, senão eu não vou conseguir. Só um minuto, tá, gente? Aê! Ainda bem que eu trouxe minha bateria, hein?
Então é isso, gente. Sobre o Orixá Exu, né, o poder curativo, ele também tem o poder curativo, assim como todos os orixás, né? Quando os seus falangeiros vêm, eles trabalham tudo isso que eu falei, né? A movimentação, a renovação, a vida, a renovação do fluido vital. Então, é muito importante termos o trabalho de, Exu, de Orixá Exu dentro das casas espíritas, tá? Algumas casas, alguns segmentos têm o Orixá Exu como o Bará, né? Não sei se vocês já ouviram falar do Bará. Eu acho que quem trabalha com Umbanda deve ter esse conhecimento do Bará. A gente não tinha, quem passou esse conhecimento do Bará foi a Baiana para nós, né? Só que a Baiana fala que o Orixá Exu é um e o Bará é um outro tipo de orixá que muitas vezes é confundido com o Orixá Exu. Alguns trabalham até com ele achando que ele é o Exu, mas aí vai de crença para crença, não cabe a nós falarmos o que é certo e o que é errado, né? Para nós, Orixá Exu é um, como eu falei, é o fluido vital, e o Bará é outro, Orixá Bará. Tá? O Bará, ele é uma divindade, né, que está ligada às forças energéticas do caminho. Então, assim, o nome Ba significa rei e Ará significa corpo. Então, o Bará, ele é um orixá que ele é o rei do corpo, responsável pelos caminhos de fora. O Exu é responsável, ele também é um rei do corpo, mas ele é responsável pelos caminhos de dentro. O Bará é responsável pelos caminhos de fora, tá? Então, assim, a Baiana sempre fala que quando a gente sai da porta para fora da nossa casa, quando a gente pisa na nossa calçada, a calçada já tem um outro dono. A gente só é dono da nossa casa. E dono da nossa casa e os nossos guardiões são donos da nossa casa. Agora, quando a gente sai do portão para fora, já é outro dono, já é outro rei, né? Já é outra energia. Então, assim, esse rei, essa energia que comanda as ruas, os caminhos de fora, são os barás, tá? Os barás, eles têm o privilégio de receber as oferendas em primeiro lugar. Por quê? Porque ele é o dono do caminho, é como ela fala. Toda vez que a gente vai sair da nossa porta para fora, a gente depende de proteção, porque dentro da nossa casa nós estamos todos muito protegidos. Mas saiu na calçada, a gente já está correndo risco, né? Então, a gente precisa pedir licença e pedir proteção para o Bará do caminho, tá? Que são esses orixás que protegem os caminhos, tá? A nossa casa trabalha com o Bará Lodê, que é esse que mantém a estrutura fora do templo, né? Então, assim, é o zelador dos caminhos, o zelador dos trabalhos de fora, junto com Ogum, com Exu, com Xangô, ele zela a parte de fora. E o Adaguê, que ele é o zelador de todos os orixás. Então, quando a gente está trabalhando com os orixás, esse Bará, ele protege as irradiações dos outros orixás, tá? No candomblé, existem os filhos de Bará, ele sai nas coroas. Nós não trabalhamos com ele na coroa, a gente trabalha com Orixá Exu, tá? Mas o Bará não. Alguns filhos da nossa casa são filhos de Exu, tá? Existe também um equívoco muito grande de alguns pais de santos e mães de santos que tiram coroa, que eles também não dão o Exu para os filhos, ou eles também não têm o Exu como orixá, né, de cabeça, ou qualquer que seja a posição que ele saia na coroa, por causa de Exu ser considerado o rei da sexolatria, por ele ser esse Exu discriminado a nível do sexo, porque alguns falam que ele é o rei do sexo. Então os pais de santo não dão Exu, porque eles falam que a pessoa entra num azar muito grande, porque o orixá vai incentivar a se tornar um viciado em sexo, vamos colocar assim. Mas na verdade não tem nada a ver, né? Porque a nossa personalidade está em nós e não é o jeito que a gente faz errado, né? E não o Exu que traz isso, o Orixá Exu. Então não tem nada a ver. Na nossa casa temos sim filhos de Orixá Exu. Inclusive eu tenho Exu como irradiação, Torinho tem Exu como irradiação, a minha mãe tem Exu, lá em casa todo mundo quase é filho de Exu. Acho que só a Marília que não tem Exu, porque a Marília já é muito comunicativa, né? Então, assim, rapidamente falarmos que eu acho que não está carregando, ele está dando
a mensagem aqui que não está carregando. Então, assim, filhos de Exu, vamos lá, falar rapidamente. Você não trouxe o carregador? Não. A gente colocava. Não trouxe. Filhos de Exu, alegria, intensidade, prestação, são carismáticos, eles têm senso de justiça, eles têm uma sensualidade muito grande, uma paixão pela vida, uma fé inabalável, eles não param quietos, mudam constantemente, são extremamente comunicativos, têm uma sexualidade bem aflorada, então eles têm que tomar bastante cuidado com a parte da sexualidade. Eles são muito marcantes, são aquelas pessoas que a gente ou odeia ou a gente ama, tá? Eles são extremamente teimosos, eles são misteriosos naquele sentido assim. O filho de Exu, ele vai ter uma festa, por exemplo. Aí ele fala assim, eu não vou na festa. Aí a gente vai tudo para a festa e pensa que a pessoa está lá em casa. Passa 10 minutos, ele aparece na festa reinando, lindo de viver. Ele falou que não ia, mas ele aparece porque ele gosta dessa sensação, tá? São muito trabalhadores, incansáveis, obstinados, caprichosos, extremamente vaidosos, tá? Eles oscilam muito entre a bondade e a maldade, então eles aquele tipo de pessoa que gosta muito de ver o circo pegar fogo, eles jogam alguma coisa, né, para o circo poder pegar fogo, mas na hora que pega não foi nada com eles, né? Eles saem fora. Sabe aqueles tipo de vilão de novela que apronta toda uma situação, todo mundo se lasca ali e ele fica como se ele fosse, né? Ele não tem nada a ver com isso, né? Então filhos de Exu são assim porque o Orixá Exu ele é assim, né? Ele é bem provocador, tá? Eles são extremamente provocadores, gostam muito de alfinetar as pessoas. Tá? Amam profundamente as pessoas, só que eles têm um problema, eles amam várias pessoas ao mesmo tempo. Então, assim, como eles são bastante à flor da pele na área sexual, geralmente eles são aquelas pessoas que acabam tendo uma sintonia em ter várias pessoas, vários amantes, né? Quando a pessoa realmente faz parte da personalidade, mas nem todos são assim, né? São características que a gente fala, mas não está em todos, né? Depende muito também do caráter, da personalidade, né? Tá? Não é o orixá que faz o nosso caráter, somos nós mesmos. Ele apenas aumenta, né, essas características, tá? Eles são super seguros de si e eles só ficam junto com a pessoa quando a pessoa quer progredir junto com ele. Se a pessoa não quer progredir, ele vai largar a pessoa para trás. Justamente pela característica do orixá, que é de movimento, de progresso, de evolução. Então, quando o filho de Exu está com uma pessoa que não quer acompanhar, ele pode amar de paixão aquela pessoa, mas ele vai largar ele. Por quê? Porque ele evolui, né? Ele nasceu para evoluir. E se a pessoa não acompanha, então ele vai largar para trás, porque ele se ama tanto que ele não vai abrir mão desse amor por ele para ficar com a pessoa. Então, esses são os filhos de Exu. Tá? Eu acho que acabou carregando, sim, porque não caiu. Gente, o que eu tinha para passar sobre o Orixá Exu é isso, tá? É tudo que eu falei pra caramba, né? Agora vamos ver aqui as perguntas. Marília, eu não sei como que faz para chamar você. Eu vou ter que aprender aqui, viu? Porque foi muito bom fazer a live aqui no Cefa, só que eu não sei como faz para chamar. Deixa eu ver aqui. Não. Ai, caramba. Tem perguntas aí? Tem, mas pastor, tinha uma pergunta do seu afilhado, do Milton. Se a firma para Orixá Exu é a mesma que para Exu? Não. Se eu não me engano, era essa a pergunta. Aí já é outra coisa, né? Eu acho que a firmeza para Orixá Exu é a firmeza material, vamos colocar assim, ela é mais para casa, né? Para casa espiritualista, para o terreiro, a firmeza mesmo, né? Grande de Orixá Exu. Agora, a firmeza de Orixá Exu dentro da nossa casa, ela pode ser através da própria imagem dele, ela pode ser através de um vaso também de flor, só que o Orixá Exu, ele não tem a ver com a espada de São Jorge, de Iansã,
ele gosta mais de flores vermelhas. Então a gente pode fazer nesse sentido, né? De firmar também a vela para ele, de firmar a imagem dele. Por ele ser um orixá, ele não precisa ser firmado fora de casa. A gente pode ter a imagem de orixá Exu dentro de casa, pode cultuar ele dentro de casa, porque ele não é um orixá do caminho, ele não é orixá de fora, ele é orixá de dentro. Então, é mais ou menos esse tipo de firmeza, com a imagem dele, com você cultuar ele com a sua velhinha ali, você dar uma flor para ele que ele goste, que é a vermelha. É como se você estivesse se agradando. Firmar o orixá Exu é como se você estivesse se agradando. Porém, ele gosta muito das flores vermelhas. Então, é diferente, porque a firmeza de Exu, de Pombagira, de Ogum, por exemplo, é mais fora de casa, né? Que nem vocês estão fazendo em casa, que as espadas de São Jorge é uma firmeza de Ogum, para proteção daquilo que vem de fora para dentro, né? Agora, o orixá Exu é aquilo que sai de dentro para fora. Então, pode fazer dessa forma, tá? A Débora Sim. está fazendo uma pergunta aqui. Simone, se puder falar um pouco sobre quais os orixás que não cabem na mesma coroa com Exu? Olha, a baiana até agora, o orixá Exu, ela não citou nenhum, porque como ele faz firmeza com os orixás, por exemplo, ele está firmado aqui com Ogum, Xangô, né? Existem coroas que tem Obaloaê e Exu. Até agora, a baiana ainda não colocou nenhum impedimento de Exu sair com outros ou sair só com mulher. Até agora ela não falou nada sobre isso. Exu ainda não entrou na lista de treta. Ele sai com Yansan. Exu é muito parceiro de Yansan. Ele sai com Oxum, né? Ele se dá muito bem com as Iabás. E ele sai também com Xangô, com Ogum, com Obaloaê. Existem coroas que têm Oxalá e Exu. Aqui na nossa casa a gente trabalha com Oxalá e Exu dentro da mesma coroa. Oxalá nunca vai para a quartinha, então às vezes eles trabalham juntos ali nos 3 modos, né? Então ela não fala sobre esse tipo de diferença entre os orixás a nível de Exu. Tanto que filhos de Exu se dão bem com todos os outros orixás. Então, eu acredito que não existe como Ogum, por exemplo, que não pode sair com Nanã, como Ogum, que quando sai Xangô tem que ir um para a quartinha, outro fora. Orixá Exu, gente, somos nós. Então, assim, a gente tem que colocar ele junto mesmo com os outros orixás. Por enquanto, a baiana não falou nada sobre isso. Como Obá e Oxum, que não pode sair na mesma, né? Quando sai, é forçado mesmo, aí um vai para a quartinha, tá? Então, ela ainda não falou nada sobre isso. Então, pode sim sair Exu com qualquer outro tipo de orixá, até com Oxalá. Na nossa casa, tá, gente? A gente fala por nós. Mais? Não. O pessoal tá devagar nas perguntas hoje. Eu acho que... Sabe tudo, Exu? Como o Ricardo tá falando pra gente falar sobre... Simone, como você já falou... tá, em outras lives... que a gente tem que modificar mesmo, depois que a gente tira a coroa, é bem automático a gente modificar mesmo, né? O nosso jeito de ser, né? Todo mundo me fala que depois que tirou a coroa mudou completamente. É a força que o orixá traz, né? A Alessandra está falando que é o doutor Sérgio Felipe, é esse mesmo, Ale, esse mesmo. Ele fotografou a epífise. Pesquisem sobre ele. Gostaria de conhecer mais. Sobre o que, Regina? Sobre Exu? Você vai ter que vir assistir a nossa gira. Quando a Regina já foi trabalhadora da nossa casa. Aí quando voltar, você vem... o Robson, você vem conhecer, que aí você vai ver a gente trabalhando com ele. O orixá Exu aqui, para você ver como ele é bonzinho, ele sai com todas. Ele vem no dia que vem Xangô e Yansan. Imagine a situação, né? Porque primeiro vem ele, tem uma pergunta da Rosa. Primeiro vem ele, aí ele já dá uma destruída no médium, porque ele dança até. Depois vem Xangô, que é uma energia forte, né? Aí depois, para dar uma destruída, vem Yansan. Aí aquele final de semana acabou pro médium, né? Se ele não tiver um controle, é muito interessante.
Aí, quando for essa gira, você vem conhecer o Orixá Exu. Apesar que ele não tem muita parada, não, que nem os outros que cumprimenta, né? Ele é meio bravão. A Rosa está perguntando, o controle da epífise causa ou resulta em subjugação ou possessão? Sim. Se você não tiver o mental bem controlado, o mental bem equilibrado, ele vai abrir campo, né? O seu descontrole, na verdade, não é o controle da epífise, o seu descontrole mental e emocional vai abrir caminho e vai tirar a guarda da epífise para que um obsessor possa fazer uma subjugação ou uma possessão na pessoa. Tá certo? Gente, agora está acabando mesmo a bateria. Exu, como é? Tem gente que tem Exu na quartinha. A Lu tem Exu na quartinha, a Lucenir. Gente, agora está acabando mesmo, tá? A minha coisa. Tem Exu na quartinha. Adoro fazer parte dessa casa. Eu também. Tem Exu de frente. Ah, Silmara, por isso que ninguém segura Silmara. Tem Exu de frente. Nivaldo tem Exu na quartinha. A Marília está falando que foi excluída do Exu. A Débora está falando sobre os orixás que não cabem na mesma coroa. A gente vai ter que fazer a gente faz uma live, sim. Tem tanto assunto, né, gente? Ó, a Lu tem Exu e Oxalá de radiador. Aí agora o Robson está falando que ele tem medo. O Robson tem Exu. Não tem não, Robson. Você tem que ter medo de algum, que você vai ver depois que você tirar. Vai pegar no teu pé, mais do que já pega. Quero muito frequentar o Cefa. Gente, se Deus quiser, vai abrir ainda esse ano. O Anderson está falando que o Exu vem para testar o médium mesmo. Anderson, se você engordou muito na quarentena, você não vai conseguir receber Exu não, viu? A partir de que idade uma pessoa pode apresentar sinais de mediunidade? A partir da hora em que você reencarna. Viu, Roberta Tavares? Gente, eu vou falando até acabar aqui. A partir do momento em que você sai da barriga da mãe, se você for médium, já ativa. Acontece que, até os 7 anos, os guardiões, eles dão uma protegida, se o espírito não for muito devedor. Isso já é uma outra palestra, mas crianças têm muita mediunidade desde o momento em que nasce, tá? Existem crianças que demoram anos para conseguir dormir à noite porque são extremamente obsediadas, choram o tempo todo, então precisam ser levadas à casa espírita para ser tratada porque são crianças médiuns, crianças obsediadas que trazem a energia dos inimigos espirituais que estão perseguindo ela. E é uma live de 2 horas, né? Vamos fazer também, tá? Nós vamos fazer também. Para uma pessoa que está falando que está precisando de ajuda, manda inbox para a gente, tá? Para a gente poder ver o que faz. É isso. Quer falar alguma coisa, Toninho? Vamos mostrar Não? um pouco Então agora, gente, eu agradeço demais. A casa para eles, que está terminando já, Isso. né? O Anderson está rindo, porque eu falei que ele engordou, e a Marília está falando que é uma criança endemoniada igual ela era. Não é, né? É que só não é mais criança. Não, a Marília era boazinha, tadinha. Falou nada, viu, Dinda? A Roberta com medo do Rafael. A Luciana tá falando... não sei. Bom, então é isso, gente. Vânia, tem um médio Alexandre que trabalha aí. Sim, tem algumas pessoas que já trabalharam que estão na live. Gente, bem-vindo, viu? Bem-vindo. Todo mundo assistindo a live. Pessoal que saiu do Cefa, estão assistindo a live, a gente agradece, né? É muito legal, né? A quarentena